Dando sequência às nossas conferências do Seminário de Um Dia, iremos estudar neste momento sobre a nossa terceira conferência, a queda do homem. Através desta conferência, iremos compreender claramente como o pecado original introduziu-se na natureza humana. Vejamos através desta conferência. Vamos estudar inicialmente sobre a origem do pecado. Vamos compreender claramente como o pecado introduziu-se na natureza humana. Se nós lermos em Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus chamava Deus de um Pai perfeito e absoluto. Se nós lermos em Gênesis capítulo de 1, versículo 4 a 31, a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas, e quando Deus contemplou a sua criação, Deus disse que era boa a sua criação. Aí Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus então fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus é Pai, é perfeito, é um ser de bem. Portanto, certamente Deus criou o homem como um ser de bem. Como diz em Gênesis 1:27, Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Portanto, o homem foi criado por Deus para ser um ser de bem. Portanto, o homem é dotado de uma mente original. O homem é dotado de uma mente original. Através da mente original, o homem busca realizar unicamente o bem, em forma de bons pensamentos, em forma de bons sentimentos. Enfim, o homem deseja realizar, viver uma vida de bem, para ter uma vida de felicidade centralizada em Deus. Mas, inerente na natureza humana, existe uma outra força que inconscientemente leva o homem, leva o ser humano a praticar atos ao contrário da mente original. Esta força que existe inerente na natureza humana é chamada de mente má ou mente contraditória ou mente contraditória. Como nós sabemos, Deus é um ser de bem. Deus não criaria o homem com uma contradição inerente. Portanto, esta contradição passou a existir na natureza humana depois da criação do homem. E a Bíblia diz que esta contradição inerente na natureza humana passou a existir depois que Adão e Eva comeram o fruto. Depois que Adão e Eva comeram o fruto. Será que esse fruto que causou a contradição na natureza humana é um fruto literal? Ou é um fruto simbólico? Se estudarmos as palavras de Jesus, escrita em Mateus, capítulo 15, versículo 11, Jesus diz que não é aquilo que entra na boca que mancha o homem, mas sim aquilo que sai dele, eis que mancha o homem. De acordo com as palavras de Jesus, este fruto que manchou o homem não pode ser um fruto literal, mas um fruto simbólico.
Antes de estudarmos mais profundamente acerca deste fruto que causou o pecado original na natureza humana, vamos estudar claramente a árvore que produziu este fruto. A Bíblia diz que no jardim do Éden, havia a árvore que se chamava árvore da vida, e a Bíblia diz que do lado da árvore da vida havia uma outra árvore, e esta se chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesta árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que produziu este fruto que manchou a natureza humana. Portanto, esta árvore do conhecimento do bem e do mal produziu o fruto, o qual manchou a natureza humana. Vamos aqui estudar claramente o que significa, o que está simbolizando a árvore da vida. Esta é a árvore da vida mencionada na Bíblia. A Bíblia diz que do lado da árvore da vida havia também uma outra árvore, e esta se chamava a árvore da ciência do bem e do mal. E a Bíblia diz que esta árvore da ciência do bem e do mal foi a árvore que produziu o fruto, o qual deu origem ao pecado original na natureza humana. Vejamos o que simboliza a árvore da vida, que diz em Provérbios capítulo 13, versículo 12. A Bíblia diz assim: a esperança retardada faz adoecer o coração, mas o desejo esperado é uma árvore da vida. Se nós lermos em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, a Bíblia diz: felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida. E se nós lermos também novamente aqui no Velho Testamento, em Gênesis capítulo 3, versículo 24, a Bíblia diz que logo depois da queda de Adão e Eva, Deus colocou querubins armados com a espada de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. O que significa a árvore da vida? Lemos novamente em Provérbios, capítulo 11, versículo 30. A Bíblia diz: o fruto do justo é uma árvore da vida. Se nós lermos em João, capítulo 15, versículo 5, Jesus, ele se compara a uma árvore, quando ele diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Portanto, de acordo com o Velho Testamento, o Novo Testamento, que mencionam várias vezes acerca da árvore da vida, esta está simbolizando um homem de vida. Como Jesus se refere-se como uma árvore: eu sou a videira e vós sois os ramos. Portanto, a árvore da vida, mencionada várias vezes na Bíblia, está simbolizando um homem de vida. Portanto, o homem que estava no jardim do Éden era Adão. Portanto, a árvore da vida está simbolizando o Adão de vida, ou seja, o Adão aperfeiçoado,
Depois que Adão e Eva atingissem o alto grau do seu estágio de aperfeiçoamento, Adão poderia então se tornar uma árvore da vida, se tornando então um ser aperfeiçoado, e poderia então ter uma comunhão direto com o amor de Deus. Portanto, a árvore da vida é o Adão aperfeiçoado, e a outra árvore que estava do lado da árvore da vida está simbolizando a Eva no seu estágio de imaturidade. Portanto, a árvore da ciência do bem e do mal está simbolizando a Eva no estágio de imaturidade. Por que a Eva foi simbolizada como a árvore do conhecimento do bem e do mal? Se os senhores estudarem esta passagem bíblica em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, Deus dá um mandamento para Adão e Eva: mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Portanto, a Eva teria dois caminhos. Se a Eva obedecesse o mandamento de Deus, a Eva poderia se tornar a árvore do conhecimento do bem. Mas, se a Eva desobedecesse o único e determinante mandamento de Deus, a Eva se tornaria a árvore do mal. Se nós lermos em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz que Eva desobedeceu o mandamento de Deus, comendo do fruto proibido. Portanto, a Eva não se tornou a árvore do conhecimento do bem, mas sim a Eva se tornou uma árvore do conhecimento do mal. Portanto, a árvore do conhecimento do bem e do mal está simbolizado na Bíblia como a Eva no seu estágio de imaturidade. Foi por essa razão que Deus deu o mandamento para Adão e Eva. Portanto, se a árvore da vida está simbolizando o Adão de vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal está simbolizando a Eva no seu estágio de maturidade. Portanto, o fruto que foi produzido por esta árvore chamada do conhecimento do bem e do mal está simbolizando o amor de Eva. Está simbolizando aqui o amor de Eva. Portanto, o amor de Eva não poderia ser comido antes do seu aperfeiçoamento físico e espiritual. A Bíblia diz que no Jardim do Éden havia o terceiro ser. A Bíblia diz que havia o terceiro ser, que era uma serpente. Será que essa serpente que se encontrava no Jardim do Éden, será que essa serpente é literal ou é simbólica? Será que é literal? Ou será que é simbólica? Se nós estudarmos esses fatos de que a árvore da vida está simbolizando o Adão de vida, a árvore da ciência do bem e do mal, a Eva no estágio de maturidade, o fruto está simbolizando o amor de Eva, certamente a serpente também não pode ser literal, porque até os dias de hoje nunca se viu uma serpente literal conversar com o ser humano. Portanto, certamente deve ser simbólico. Vejamos nesta passagem bíblica. A Bíblia diz que esta serpente conversava com Eva. Se nós lermos em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 4. Essa serpente dizia para Eva: é assim que Deus disse, para não comerdes de toda a árvore do jardim?
Aí a Eva respondia para a serpente: Deus disse para que comêssemos das árvores que está no jardim, mas somente o fruto da árvore que está no meio do jardim, esse Deus disse para que nós não comêssemos, porque se nós comermos deste fruto, certamente morreremos. Aí a serpente respondia para Eva: de forma alguma morrereis. Se comerdes deste fruto, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa serpente diz que conversava com Eva. Essa serpente conhecia o mandamento de Deus. Essa serpente era capaz de comunicar-se com o homem. E a Bíblia diz que essa serpente, simbolizada no Velho Testamento, domina o espírito humano até os dias de hoje. Se nós lermos nesta passagem, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, a Bíblia diz acerca desta serpente: a antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados junto com ele. A Bíblia diz que essa serpente originalmente vivia no céu, no mundo espiritual. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados junto com ele. Portanto, essa serpente, de acordo com Apocalipse 12:9, não é uma serpente literal, mas sim está simbolizando um ser espiritual. Um ser espiritual que originalmente vivia no céu e foi precipitado na terra. Quem é este ser espiritual? Este ser espiritual era um arcanjo, ele era o líder dos anjos. Portanto, como diz em Apocalipse 12:9, os seus anjos foram lançados junto com ele. Esse ser espiritual se chama Lúcifer. Era um líder de anjo. Lúcifer, que originalmente era um ser de bem. Da mesma forma que Adão e Eva, quando foi criado por Deus, originalmente Adão e Eva eram seres de bem. Mas Adão e Eva, depois que desobedeceram o mandamento de Deus, Adão e Eva passaram a possuir uma natureza contraditória, inerente em seu espírito, em seu corpo espiritual. Da mesma forma, o arcanjo Lúcifer, que originalmente vivia no céu, era um ser de bem, igualmente Adão e Eva. Mas depois que Adão e Eva caíram, o arcanjo Lúcifer também se tornou um ser contraditório, o qual é mencionado como Diabo e Satanás. Por essa razão, o pecado original existe na natureza humana até os dias de hoje. Portanto, nós desvendamos que a árvore da vida é o Adão, a árvore da ciência do bem e do mal é a Eva no seu estágio de maturidade, o fruto é o amor de Eva. E nós desvendamos agora que a serpente é um ser espiritual chamado de Lúcifer, que era líder dos anjos. E em Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 4, a serpente tentava seduzir Eva. A serpente que nós desvendamos era o arcanjo Lúcifer, um ser espiritual. Conversava com Eva, fazendo com que Eva desobedecesse o único e determinante mandamento dado por Deus. E finalmente, se nós lermos em Gênesis capítulo 3, versículo 6, Eva finalmente cedeu ao arcanjo Lúcifer, que tentou várias vezes seduzir Eva para que Eva desobedecesse o mandamento de Deus, comendo do seu fruto proibido. E finalmente Adão e Eva caíram. Desta forma, introduzindo-se na natureza de Adão e Eva
contradição inerente que existe até hoje na natureza humana. Se nós estudarmos essa serpente que seduziu Eva, era um ser espiritual. Portanto, qual é o pecado cometido por essa serpente? Vejamos em Judas. Vejamos aqui em Judas, capítulo 6, versículo 7. Em Judas capítulo 7 está escrito: lembrai-vos dos anjos, que não guardaram a dignidade de sua classe, mas abandonaram a sua própria moradia, e Deus os tem guardado nas trevas para o julgamento do grande dia. Lembrai-vos de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, como os anjos praticaram fornicação e entregaram-se a vícios contra a natureza. A Bíblia diz que o pecado do anjo foi um pecado de fornicação. Um ser sozinho não se pratica fornicação. Portanto, esta fornicação que ocorreu no Jardim do Éden aconteceu através do arcanjo Lúcifer com Eva. E como diz em Gênesis 3:6, a Bíblia diz que depois que Eva praticou a fornicação, comeu do seu fruto, sendo seduzida pelo arcanjo Lúcifer, a Bíblia diz que depois a Eva passou para Adão e Adão comeu com ela. Portanto, no relacionamento do arcanjo Lúcifer com Eva, aqui ocorreu a primeira queda, chamada queda espiritual. Depois que Eva caiu com o arcanjo Lúcifer, Eva deu para seu marido e a Bíblia diz que ele comeu com ela. Portanto, o relacionamento de Eva com Adão ocorreu aqui a segunda queda, que é chamada de queda física. Será que é possível acontecer uma fornicação, acontecer uma queda, um relacionamento sexual entre um ser espiritual e um ser físico? Será que é possível? Vejamos através de um outro gráfico. Façamos aqui, através de um outro gráfico, se é possível o relacionamento sexual entre um anjo, um ser espiritual e um ser físico. Em Judas capítulo 6, versículo 7, diz claramente que o pecado dos anjos foi o pecado sexual. Vejamos se há possibilidade. Vamos estudar então sobre o curso e a motivação da queda. O curso e a motivação da queda. Porque o anjo de luz, originalmente um ser de bem, criado por Deus, iria desobedecer o mandamento de Deus, fazendo com que os filhos de Deus, que eram o modelo, o protótipo da humanidade, que era Adão e Eva, caíram sendo seduzidos pelo arcanjo Lúcifer. Então vejamos claramente o curso e a motivação da queda. Porque o anjo de luz e Adão e Eva, que foram criados conforme a imagem e semelhança de Deus, caíram, desobedecendo o mandamento de Deus. Vejamos a motivação, o curso e a motivação.
Como nós sabemos, o arcanjo Lúcifer, aqui o arcanjo Lúcifer, possuía um corpo espiritual. Possuía aqui um corpo espiritual. E Eva possuía um corpo espiritual. Quando diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27, quando Deus criou todas as coisas, Deus usou ao dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando Deus criou o homem, Deus não estava sozinho, Deus estava junto com os anjos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus criou Eva com um corpo espiritual e também com um corpo físico, né? A Eva foi criada por Deus com um corpo físico. Adão foi criado também por Deus. Adão foi criado também por Deus com um corpo Adão foi criado por Deus também com um corpo espiritual. E também o Adão possuía um corpo físico. Adão aqui também possuía um corpo físico. O arcanjo Lúcifer, que tinha apenas o corpo espiritual, arcanjo Lúcifer poderia desfrutar-se, através do seu corpo espiritual, das riquezas espirituais, através dos seus 5 sentidos espirituais. Dos seus 5 sentidos espirituais. A Eva poderia, da mesma forma que o arcanjo Lúcifer desfrutava dos seus 5 sentidos espirituais, as riquezas espirituais, Eva também poderia, através dos seus 5 sentidos espirituais, desfrutar-se da mesma forma que o arcanjo desfrutava das riquezas espirituais. A Eva também poderia desfrutar-se das riquezas espirituais através dos seus 5 sentidos espirituais. E também a Eva poderia desfrutar das riquezas físicas através dos seus 5 sentidos físicos. Adão também, através dos seus 5 sentidos espirituais, poderia desfrutar-se das riquezas espirituais. E Adão também, através dos seus 5 sentidos físicos, poderia desfrutar-se das riquezas físicas. Por esta razão, era possível que ocorresse, que acontecesse a fornicação, que acontecesse um ato sexual entre um anjo e um ser humano. Se nós lermos em Gênesis 2,17, quando Deus dá um mandamento para Adão e Eva: mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Quando Adão e Eva desobedeceram o mandamento de Deus, eles não morreram fisicamente. Adão e Eva morreram espiritualmente. Portanto, através dos 5 sentidos espirituais do arcanjo Lúcifer, o arcanjo Lúcifer poderia ter um relacionamento sexual através dos 5 sentidos espirituais de Eva, que eram completamente abertos, eram sensíveis.
Da mesma forma que seus 5 sentidos físicos funcionavam tão bem, os seus 5 sentidos espirituais também funcionavam igualmente os seus 5 sentidos físicos. Por essa razão, era possível que ocorresse uma queda espiritual através do corpo espiritual de Eva. Portanto, o relacionamento do arcanjo Lúcifer com Eva, aqui ocorreu a primeira queda, que foi a queda espiritual. E como diz em Gênesis capítulo 3, versículo 6, Eva, depois que comeu do seu fruto, Eva levou para o seu marido e ele comeu com ela. Portanto, o relacionamento de Eva com Adão, aqui ocorreu a segunda queda. Aqui ocorreu a segunda queda, que é chamada de queda física. Devido ter ocorrido a queda tanto a nível espiritual quanto a nível físico, é necessário que venha o Messias, como o homem perfeito, o homem sem pecado, para poder enxertar-se a humanidade decaída, a humanidade que possui a natureza contraditória, e desta forma o Messias dar a redenção do pecado, tanto a nível espiritual quanto a nível físico. Portanto, a queda de Eva com o arcanjo Lúcifer era completamente possível, devido Eva possuir um corpo espiritual igualmente semelhante ao corpo espiritual do arcanjo Lúcifer. Foi por essa razão que Deus deu o mandamento para Adão e Eva, para que Adão e Eva não comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Vejamos, em algumas passagens bíblicas, qual foi a finalidade da criação dos anjos. Qual foi a finalidade da criação dos anjos? Se nós lermos em Gênesis capítulo 18, versículo 10, a Bíblia diz que um anjo veio e disse que a sua esposa Sara teria um filho. Se nós lermos aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz que um anjo veio e disse para José que ele não temesse receber Maria como a sua esposa. Se nós lermos aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que os anjos são chamados de espíritos servidores. Se nós estudarmos em Apocalipse, capítulo 22, versículo 9, a Bíblia diz que um anjo se refere a si mesmo como um servidor. Portanto, Deus criou os anjos com uma missão. A missão dos anjos era de servos e mensageiros. Por esta razão, até que Adão e Eva se aperfeiçoassem, os anjos que foram criados primeiros que Adão e Eva deveriam auxiliar Adão e Eva no processo de crescimento, até que Adão e Eva atingissem o alto grau do seu estágio de aperfeiçoamento. Façamos aqui um gráfico para nós entendermos qual foi a motivação do arcanjo Lúcifer ter feito Adão e Eva cometerem o pecado, de Adão e Eva desobedecer o mandamento de Deus. Como nós sabemos, Deus é um ser de bem. Por essa razão, Deus, ao criar os anjos, Deus os tem criado com muito amor. Mas os anjos eram servos e mensageiros.
Deus criou os anjos como servos e mensageiros. Depois, a Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva. Deus, ao criar Adão e Eva, certamente Deus também criou Adão e Eva com muito amor. Portanto, Adão e Eva foram criados por Deus com muito amor. Mas Adão e Eva foram criados por Deus não como servos e mensageiros, mas Adão e Eva foram criados por Deus como filhos de Deus. O arcanjo Lúcifer foi criado primeiro, portanto o arcanjo Lúcifer era mais velho. Adão e Eva foram criados depois como filhos de Deus. E Adão e Eva, portanto, eram mais novos do que os anjos, do que o arcanjo Lúcifer, né? E Adão e Eva possuíam 10 sentidos, 5 sentidos espirituais e 5 sentidos físicos. O arcanjo Lúcifer, como servos e mensageiro, o arcanjo Lúcifer possuía apenas 5 sentidos espirituais. O arcanjo Lúcifer poderia desfrutar-se das riquezas espirituais, sendo que Adão e Eva poderiam desfrutar-se tanto das riquezas espirituais quanto das riquezas físicas. Aqui houve a motivação da queda. Depois que Deus criou Adão e Eva poderiam desfrutar-se tanto das riquezas espirituais quanto das riquezas físicas, o arcanjo Lúcifer achou que o amor de Deus para com ele havia diminuído. De forma alguma o amor de Deus para com os arcanjos Lúcifer havia diminuído. Mas ele teve esse pensamento de ciúme, esse pensamento de amor diminuído, achando que o amor de Deus havia diminuído para com ele depois que Deus criou Adão e Eva, que poderia tanto desfrutar-se das riquezas espirituais e das riquezas físicas. Além de tudo, Adão e Eva foram criados por Deus como filhos de Deus. E o arcanjo Lúcifer, ele era servo de Deus. Foram criados como servos e mensageiros, como nós presenciamos em todas essas passagens bíblicas. Em Gênesis 18:10, Mateus 1:20, Hebreus 1:14, Apocalipse 22:9. Aqui ocorreu a motivação da queda. Pelo fato do arcanjo Lúcifer ter achado que o amor de Deus para com ele havia diminuído, ocorreu aqui uma atitude de ciúme, atitude de amor diminuído. O arcanjo Lúcifer alimentou-se durante um determinado período pensamentos de amor diminuído. Ou pensamentos de ciúmes. Portanto, certamente essa atividade do arcanjo Lúcifer, ao ter ciúme de Adão e Eva, essa atitude certamente fez com que o arcanjo Lúcifer fizesse com que Eva desobedecesse o único e determinante mandamento que Deus lhe havia dado. E desta forma, o arcanjo Lúcifer seduziu Eva espiritualmente. E desta forma, aqui ocorreu a primeira queda, que foi a queda espiritual. E a Bíblia diz que depois que Eva caiu com o arcanjo Lúcifer, a Eva então deu a seu marido o fruto que Deus ordenou que não comesse, e Adão, o seu marido, comeu com ela. Aqui ocorreu então a segunda queda, que é chamado de queda física. Aqui ocorreu a segunda queda, que é a queda física. Por essa razão, o Messias deve vir e restaurar a natureza humana, tanto a nível espiritual quanto a nível físico. Como nós presenciamos através desses gráficos,
era possível que ocorresse a queda espiritual, ou seja, que ocorresse um relacionamento sexual entre um anjo e um ser humano. Este relacionamento era possível, como diz claramente em Judas, capítulo 6, versículo 7. Lembrai-vos dos anjos, que não guardaram a dignidade de sua classe. Qual era a classe dos anjos? Era de servos e mensageiros de Adão e Eva. Eles não guardaram a classe de servos e mensageiros de Adão e Eva. Os anjos foram criados para auxiliar Adão e Eva no seu processo de crescimento, até que Adão e Eva se aperfeiçoassem. Mas Judas 6,7 diz: lembrai-vos dos anjos que não guardaram a dignidade de sua classe, mas abandonaram a sua própria moradia, e Deus os tem guardado nas trevas para o julgamento do grande dia. Lembrai-vos de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, como os anjos praticaram fornicação e entregaram-se a vícios contra a natureza. Portanto, da mesma forma que Eva possui um corpo espiritual e o arcanjo Lúcifer possuía também um corpo espiritual, através dos seus 5 sentidos espirituais, era possível um relacionamento sexual. E isso aconteceu, e por essa razão, o pecado original, essa contradição inerente, existe na natureza humana até os dias de hoje. Façamos agora um outro gráfico para nós presenciarmos o resultado da queda. Façamos aqui um outro gráfico para nós presenciarmos o resultado da queda e também da necessidade da vinda do Messias. Vejamos aqui os resultados da queda. Como nós estudamos na introdução, Adão e Eva deveriam estabelecer o mais sagrado plano original de Deus, que é a realização do fundamento de 4 posições. Portanto, o fundamento de 4 posições poderia ser realizado, Deus como centro de todas as coisas, o homem, que era Adão, obedecendo à palavra de Deus, e desta forma a Eva, a mulher, obedecendo o mandamento de Deus, e desta forma ambos, a mulher e o homem, Adão e Eva, centralizado em Deus, poderiam desta forma gerar filhos com natureza de Deus. Portanto, esses filhos que nasceram sobre o fundamento centralizado em Deus, com a natureza original semelhante a de Deus, poderiam formar famílias, sociedade, uma nação e o mundo inteiro centralizado em Deus. E desta forma, poderiam realizar aqui na terra o tão esperado reino dos céus. E o reino dos céus poderia ser estabelecido tanto na terra quanto no mundo espiritual. Mas Adão e Eva desobedeceram o mandamento de Deus e caíram, e estabeleceram um pseudo-fundamento de 4 posições centralizado em Satanás. Um fundamento de 4 posições falso, centralizado no falso amor. O arcanjo Lúcifer, que era servos e mensageiros, inverteu a posição de domínio, passando então de servos e mensageiro na posição de pai da humanidade. Como diz, o homem centralizado em Satanás
e desta forma a mulher centralizada em Satanás, ambos, a mulher e o homem centralizados em Satanás, geraram filhos também centralizados em Satanás. E desta forma, esses filhos que nasceram com o pecado original passaram a gerar famílias, a formar famílias, sociedade, uma nação e o mundo inteiro centralizado em Satanás. Por essa razão, Jesus diz essas palavras escritas em João capítulo 8, versículo 44. Jesus diz que toda a humanidade tem como pai Satanás. E se nós lermos também em João capítulo 12, versículo 31, a Bíblia diz que o príncipe deste mundo é chamado de Satanás. Se nós lermos também uma outra passagem bíblica, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que o Deus deste mundo é Satanás. Por essa razão, Satanás era o arcanjo Lúcifer, que era originalmente bom, mas se tornou diabo e Satanás, saindo da posição de servos e mensageiros, invertendo a posição de domínio, se tornando desta forma pai da humanidade. Por quê? Porque Deus é um Deus perfeito e absoluto. Após a queda de Adão e Eva, Deus foi excluído e não se realizou o fundamento de 4 posições verdadeiro. E desta forma, através da queda de Adão e Eva, se formou-se um pseudo-fundamento, um fundamento falso, centralizado em Satanás. Por essa razão, ao invés de realizar o reino dos céus, realizou-se o inferno. O inferno passou a existir tanto na terra quanto no mundo espiritual. Mas, como nós sabemos, Deus é um Deus perfeito e absoluto. Certamente Deus irá libertar o homem desse fundamento falso para realizar indubitavelmente o seu plano, o seu propósito, que é o reino dos céus, idealizado desde o princípio da criação, desde a criação de Adão e Eva, através de uma providência chamada os princípios da restauração, através do Messias. Da mesma forma que Adão e Eva, se tivessem obedecido à palavra de Deus, Adão e Eva teriam realizado o mais esperado propósito original de Deus, que é o reino dos céus, o mundo onde predominariam os atributos originais de Deus, o amor absoluto, a harmonia absoluta, a felicidade absoluta e a paz absoluta. Mas como Adão e Eva desobedeceram o mandamento de Deus, desobedecendo a palavra de Deus, o Messias deve vir na terra e, através da palavra, levar o homem do pseudo-fundamento, do fundamento falso centralizado em Satanás, e realizar então o mais sagrado plano original de Deus, através da providência chamada os princípios da restauração, que é a providência da restauração através do período de tempo. Porque Deus, ele não pode libertar o homem, restaurar o homem ao seu estado original apenas com uma vara mágica, apenas com a sua porção de responsabilidade. Por quê? Porque existe uma lei chamada Lei da Responsabilidade Humana, que é mencionada tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, em Gênesis 2:17, quando Deus deu o mandamento para Adão e Eva, através do cumprimento da lei da responsabilidade humana, obedecendo à palavra de Deus,
Adão e Eva então poderiam realizar o mais sagrado plano original de Deus. Mas se Adão e Eva não cumprissem com a responsabilidade humana em se tornar a encarnação da palavra de Deus, poderia então se realizar um pseudo-fundamento, um falso fundamento. E foi o que aconteceu. Por essa razão, o Messias deve vir na terra e restaurar o ser humano novamente ao seu estado original, antes da queda. Chegamos ao final da nossa conferência, da nossa terceira conferência, e vamos agora estudar a nossa quarta conferência, que iremos falar sobre a missão do Messias. Agradeço a sua atenção e muito obrigado.